E aí, tudo certo? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um evento que, olha, simplesmente sacudiu o século XX. Vamos desvendar a história da Revolução Cubana e entender como ela não só transformou uma nação, mas também redesenhou o mapa da política mundial. A grande pergunta que guia a nossa conversa é essa aqui. Como é que um grupinho de rebeldes, numa ilha minúscula no Caribe, conseguiu peitar uma superpotência global e, de quebra, mudar o rumo da história? Parece roteiro de filme, né? Mas é a mais pura verdade. Para a gente entender a Revolução, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e ver como era a Cuba antes de Fidel Castro. O palco para a rebelião, acredite, já estava montado muito antes do primeiro tiro. Então no poder estava Fulgêncio Batista, um líder autoritário. O governo dele era marcado por uma corrupção gigantesca e uma desigualdade social que saltava aos olhos. Sabe aquela história de poucos com muito e muitos com quase nada? Era exatamente isso. Enquanto uma pequena elite, muitas vezes com laços fortes com os Estados Unidos, vivia no luxo, a grande maioria do povo cubano enfrentava uma pobreza severa. Era, assim, uma panela de pressão prestes a explodir. E é nesse cenário todo de pura injustiça que surge uma figura central, decidida a virar o jogo. Vamos ver como Fidel Castro se tornou o grande nome da Revolução. Fidel Castro era, na época, um jovem advogado, mas que estava totalmente inconformado com a ditadura do Batista e com toda a influência estrangeira na ilha. Para ele, não tinha mais conversa, não tinha saída pacífica. A única solução seria a luta armada. Agora, essa frase, "a história me absolverá", ela é icônica e o contexto dela é tudo. Em 1953, Castro liderou um ataque ao quartel Moncada que deu super errado, foi um desastre militar. Mas durante o julgamento, ele fez um discurso tão poderoso que terminou com essa frase. Ele transformou a derrota numa vitória simbólica e, de repente, ele virou um símbolo de resistência para o país inteiro. E a persistência foi a chave de tudo. Depois de ser anistiado e exilado, Castro não desistiu. Foi para o México, se reorganizou, planejou tudo de novo e lá conheceu uma peça fundamental, o revolucionário argentino Che Guevara. Em 1956, eles voltaram para Cuba para começar a guerra de guerrilha lá nas montanhas da Sierra Maestra. Certo, mas como é que esse pequeno grupo de guerrilheiros conseguiu, contra todas as expectativas, tomar o poder? A resposta está na estratégia deles e no apoio que conseguiram do povo. A genialidade da campanha deles estava na mensagem e, mais importante, nas atitudes. Eles não só prometiam justiça social, eles praticavam isso no dia a dia. Lá nas montanhas, os rebeldes criavam pequenas escolas, alfabetizando os camponeses. Eles tratavam a população local com respeito, pagavam pela comida. Um contraste brutal com os soldados de Batista, que muitas vezes saqueavam e abusavam da população. Ao prometer o fim da desigualdade e da corrupção, eles mostravam na prática como uma nova Cuba poderia ser. E foi essa coerência que conquistou os corações e mentes do povo. E então veio o ponto de virada. Depois de anos de uma guerra de guerrilha brutal, o regime de Batista, já enfraquecido e sem apoio, finalmente desmoronou. No primeiro dia de janeiro de 1959, Batista fugiu. A revolução tinha triunfado. Com a vitória, o governo de Castro agiu rápido, com mudanças radicais. Terras foram redistribuídas com a reforma agrária, empresas privadas, muitas delas americanas, foram nacionalizadas. Mas a mudança mais sísmica foi a aliança com a União Soviética, que colocou Cuba bem no centro do tabuleiro da Guerra Fria. E agora a gente vai para a arena global para ver como a revolução numa pequena ilha do Caribe teve repercussões que quase levaram o mundo a uma catástrofe nuclear. Essa aliança com a União Soviética gerou uma tensão enorme com os Estados Unidos, e isso levou a momentos extremamente perigosos. Em 1961, teve a fracassada invasão da Baía dos Porcos, apoiada pela CIA, e em 1962, a crise dos mísseis cubanos, quando a descoberta de mísseis nucleares soviéticos em Cuba levou o mundo à beira de uma guerra nuclear por 13 longos dias. E isso nos traz ao legado complexo e controverso da Revolução, que é debatido até hoje. Por um lado, seus defensores destacam conquistas sociais inegáveis, como as campanhas de alfabetização em massa e um sistema de saúde público que se tornou referência. Para eles, foi um ato de soberania nacional. Por outro lado, os críticos apontam para um regime de partido único, a ausência de eleições livres, a perseguição de opositores e as dificuldades econômicas que o povo cubano enfrenta. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. A Revolução Cubana foi um ato de libertação de um povo da opressão ou foi simplesmente a troca de um tipo de autoritarismo por outro? É um evento que desafia a resposta simples. Mas uma coisa certa, a história daquela pequena ilha mudou para sempre não apenas seu próprio destino, mas também o do mundo inteiro.